Há apenas um efeito de tal técnica de meditação, e isso é aumentar a afinidade com os outros, afinidade natural. Afinidade com todas as coisas. No seu auge, afetará até criaturas inteligentes e seu estado mental inconsciente. Além disso, também atrairá as partículas de energia elementares da ilusão. Leilin rapidamente deduziu a técnica de meditação de Selene. Aterrorizante. Em seus estágios posteriores, essa técnica de meditação afetará até os magos oficiais, onde as partículas de energia entrarão no corpo do mago e influenciarão as inclinações naturais de seu espírito. Obviamente, a realização de Selene nessa técnica de meditação ainda não atingira tal nível. Além disso, Leilin só havia conjecturado o nível mais alto do que o estado atual dela, o que pôde até não ser verdade. Evidentemente, sua aparência brilhante ainda não podia encantar Leilin. Por isso, Leilin não desconsiderou completamente a beleza de Selene e encontrou outra cadeira feita de trepadeiras, que estava de frente para ela, para se sentar. Tenho certeza que a senhorita Selene é extremamente clara sobre minhas intenções de estar aqui. A atitude que Leilin fez levou Selene a franzir as sobrancelhas. No entanto, muito em breve ela sorriu significativamente quando se levantou e esticou as costas. Desde que Mr. Leilin já havia mencionado isso, então eu não vou bater em torno do arbusto por mais tempo. Selene sorriu ironicamente. A caverna gelada não é controlada pela minha aliança, a Natures Alliance. Quanto ao Isejad Scorpion, o veneno representa um problema mesmo para os magos. Além disso, a Elite Isejad Scorpion tem o poder de um magus elemental semi-convertido. Lendas dizem que um pico de nível 1 magus não poderia sequer bater o seu rei. Sob tantas circunstâncias desfavoráveis, temos que pagar um preço enorme por cada respiração de Isejad Scorpion que obtivermos. O que é mais problemático é que esta espécie não pode ser domada, e eles atacarão qualquer outra coisa viva. Para ser franco, esse material que coloquei à venda foi a última peça que eu possuía. Selene continuamente derramou suas queixas, aparentemente lamentável como uma donzela fraca e indefesa. Muitas vezes esquecemos sua identidade como um mago oficial. No entanto, Leilin não cairia em tal armadilha. Além disso, mesmo que ela realmente tivesse encontrado tais problemas, Leilin não tinha intenções de ajudá-la. Minhas desculpas, mas minha razão para vir aqui desta vez é acumular grandes quantidades da respiração do Isejad Scorpion. Além disso, se você se deparasse com dificuldades, poderíamos mudar nossas negociações. Traga-me a permissão para entrar na caverna gelada e um mapa detalhado. Em troca, estou disposto a desembolsar grandes quantidades de cristais mágicos, recursos preciosos e até materiais de pesquisa de alto nível. Leilin falou de uma maneira rica e arrogante. É claro que, para entrar na caverna gelada, ele poderia lidar com outras organizações ou simplesmente escolher se infiltrar em seu caminho. No entanto, ter uma identidade honesta sempre foi uma coisa boa. Além disso, Leilin já havia perguntado sobre as outras facções que estavam protegendo a caverna gelada. Eles eram um tipo de espécie inteligente ou aqueles humanos extremamente obstinados e conservadores? Quanto a saber se Leilin poderia obter alguma coisa deles, permaneceu um mistério. Não importa o que, se Leilin não quisesse causar uma grande agitação, a melhor maneira era entrar pela Natures Alliance. Claro, se ele não tivesse outras escolhas, Leilin não se importaria de ficar em reclusão por um bom tempo antes de recuperar o poder de um Arlok de 2 níveis e forçar seu caminho e até mesmo monopolizar a área para si mesmo. Visto de entrada. Até mesmo o mapa. Selene inclinou a cabeça enquanto pensava, mas logo recusou. Minhas desculpas. Mr. Leilin, você não é da Natures Alliance, então se eu fosse te deixar entrar, as outras facções não ficariam muito contentes com isso. No entanto, se você fosse membro da Natures Alliance, não haveria mais problemas. Selene sorriu. Leilin riu alto.
Só por uma mera permissão de entrada e você quer que eu me junte como membro. Você não é um pouco ingênuo, definitivamente não vai parar nesse nível. Se você, Mr. Leilin, estiver disposto a participar, Celine está disposta a lhe dar o título honorário de professor, com 500 mil cristais mágicos como um salário a cada ano. Além disso, os preciosos recursos e laboratório de experimentos serão abertos para você. Senhor, você não vai dar uma mão, Celine. Celine soou extremamente sincera enquanto falava de uma maneira cativante que poderia encantar as pessoas. Ondulações pareciam emanar de seus grandes olhos brilhantes. Leilin ficou chocado por um tempo antes de sorrir e conhecer os olhos de Celine com os dele. Sob a detecção do I-Chip, uma força espiritual extremamente indiscernível foi revelada a ele. Além disso, a direção para a qual se dirigia era o cérebro de Leilin e seu mar de consciência. Ela realmente se atreveu a lançar uma ilusão em mim. Leilin não sabia se devia rir ou chorar. Esta mulher estava agindo de forma imprudente. Para não mencionar o contra-ataque automático de sua linhagem, como um Warlock de nível 2, sua força espiritual maciça foi o suficiente para causar uma reação de Celine que poderia transformá-la em uma idiota. No entanto, ele ainda tinha usos para ela. Então, naturalmente, ele não seria tão cruel. Dos olhos de Leilin, uma grande luz carmesim surgiu e desintegrou a força espiritual que se aproximava. Depois de perceber que isso aconteceu, o rosto de Celine ficou pálido. Leilin, que adotara um perfil discreto, sempre estivera suprimindo sua força espiritual e suas ondas de energia que irradiava. Na superfície, ele era apenas mais um rank comum magus. Por essa mesma razão, Celine estava disposta a lançar uma ilusão sobre ele. No entanto, pela sua aparência, este magus com o nome de Leilin estava escondendo a maior parte de sua força, o que a levou a estar perdendo. Em muitos casos, a magia pode se virar e se voltar contra a pessoa que lançou o feitiço e causar dano a ele ou ela. Celine lutou, querendo desviar os olhos. No entanto, seu pescoço parecia estar preso em uma determinada posição, incapaz de se mover nem um centímetro. Chocada, Celine só podia olhar com desprezo para Leilin, na esperança de obter sua compreensão. Depois de brincar com ela por um tempo, Leilin deu um leve sorriso e reprimiu os raios vermelhos que vinham de seus olhos. Enquanto isso, Celine tremia violentamente. Duas linhas vermelhas fluíram de seu lindo nariz e criaram uma falha em seu rosto atraente. Um pico de classificação magus. Você é um pico de classificação magus. Celine nem se incomodou em classificar sua aparência e exclamou. Através deste encontro de força espiritual, Celine poderia dizer que ele tinha uma força espiritual que era tão profunda como o oceano. A aura gelada e aterrorizante causou-lhe muito medo. Ela estava extremamente confiante em suas habilidades em lançar ilusões. Com base nos registros das técnicas de meditação, somente alguém que tivesse a força de pelo menos um pico magus seria capaz de quebrar suas ilusões com vigor. Neste ponto, magos como eles haviam basicamente convertido completamente sua essência elementar, e todo o seu corpo sofrera uma ligeira mudança. As ilusões comuns eram basicamente inúteis. E Leilin aqui era um posto de pico magus. Me desculpe. Celine tinha o menor indício de que o Sr. Leilin já havia sido promovido para o pico da classificação 1. Por favor, me perdoe por essa súbita investigação agora. Muito obrigado por me deixar sair. Celine parecia sombria, levantou-se e inclinou-se para Leilin com uma expressão de reverência. Nessa situação em que as guildas eram geralmente gerenciadas pelos magos oficiais, um pico de magos era suficiente para destruir várias guildas pequenas. Celine estava extremamente familiarizada com o poder destrutivo de um pico magus. Magos neste nível eram o suficiente para serem os trunfos das guildas de escala média. Porque eles apareceriam aqui. Enquanto Celine estava se curvando,
Ela secretamente levantou a cabeça e tomou a medida desse jovem que era absurdamente bonito. Todos os tipos de pensamentos surgiram em sua mente. Não é nada demais. Como vai o comércio? Leilin balançou a cabeça ligeiramente. Apenas mostrando um pouco de força foi o suficiente para essa pequena megera ver a disparidade entre eles. Quando a diferença de poder era assim entre o céu e a terra, qualquer conspiração seria inútil. O comércio não é muito urgente. Por favor, aguarde mais um pouco. A atitude de Celine passou agora por uma mudança de 180 graus. Ela se curvou um pouco e depois se afastou para a escuridão como uma borboleta. Ela não o fez esperar muito tempo, aparecendo na frente dele novamente dentro de alguns minutos. No entanto, ela agora usava um vestido de ouro arroxeado e vestia-se, e não parecia tão lamentável quanto ela. Ela também estava segurando um disco redondo. Esta é a coleção no nosso escritório. Não há muitos produzidos todos os anos e só usamos para entreter convidados importantes. Celine sorriu delicadamente, colocando o item no prato redondo na mesa. Era uma semente que tinha a forma de uma azeitona. Havia também padrões semelhantes aos das nozes e provavelmente a semente de algumas plantas. As pálidas mãos de Jade de Celine roçaram a semente Weng junto com um círculo de raios verdes. A semente inteira começou a tremer. Pac! Um arranhão branco explodiu da semente, estendeu-se e depois aumentou em número. Depois os apalpadores eram ramos marrons, seguidos de folhas verdes e flores cor-de-rosa. Sob os raios verdes, essa semente passou rapidamente por toda a sua breve vida e, quando todas as pétalas da flor caíram, uma fruta vermelha que parecia uma maçã apareceu em um galho. Este é um produto local especial nosso, o Sicily Fruit. Como permanece maduro por um curto período de tempo, ele precisa ser comido logo após ser colhido para poder desfrutar de seu sabor puro e não adulterado. Celine explicou a Leilin enquanto dava um sorriso gentil. Os milagres da vida são verdadeiramente esplêndidos e numerosos, elogiou Leilin. Tal milagre só foi possível usando magia. Ele pegou a fruta da planta e a planta, que havia perdido sua fruta, rapidamente murchava e, em segundos, transformava-se em uma poça de líquido cinza.